esse papo de virtude, ele tem ele tem um negócio, certo? Popularizou-se, né, a discussão sobre as virtudes na filosofia clássica, né? Tipo, aí todo mundo começou a falar de 4 virtudes cardeais, aí alguns foram um pouquinho mais além, começaram a falar sobre as virtudes em relação à escolástica, começou-se a se falar sobre apetite irascível, sobre o apetite concupiscível e tal. E todas essas coisas são muito boas para você entender como o ser humano opera, certo? Mas é, tipo, uma coisa é você saber a resposta de uma pergunta, tá ligado? E a outra coisa é você viver aquilo, né? Tipo, a gente pode aqui, né, tipo, hoje o que mais tem é perfil falando sobre as virtudes e tudo mais. É, aí você vai achar virtude em tudo, tá ligado? A virtude na maquiagem, a virtude no vestir, a modéstia, não sei o que. Então, aí especializou-se tudo em virtudes. E, para mim, o grande problema disso daí, tá entendendo? E é um problema normal que aconteça, tá entendendo? Normal. Sempre que se populariza um negócio, é, as- vai dar algumas merdas aqui, mas eu acho melhor que as pessoas tenham aprendido sobre isso do que não, certo? Nesse sentido, eu concordo muito com o Miorim, né? Eu acho que, beleza, temos muita loucura acontecendo, mas é positivo. Por que é que eu quero dizer da loucura? Porque essa parada da especialização das virtudes, né? Aí tem perfil de modéstia, aí tem perfil de feminilidade, aí tem perfil De é, comida. é, masculinista, aí tem tipo tem toda uma as virtudes estão se especializando e esse movimento já aconteceu antes e deu merda. Tipo, a modernidade esse movimento, né? Você pega, por exemplo, tipo, a história do progressismo, ela é a história de uma virtude enlouquecida, né? Que é a compaixão sem verdade. O que todo progressismo pode ser resumido a isso. Claro, estou sendo hiperbólico aqui, né? Mas, tipo, mas muito dele pode ser resumido a isso, é compaixão sem verdade, né? É, o fanatismo religioso, por exemplo, é fé sem esse amor à verdade, né? Que aí ele vira, tipo, você acredita, o homem que não ama a Deus acima de todas as coisas, ele acredita em qualquer coisa, né? É, e, obviamente, dizer isso que eu estou dizendo é mais fácil do que viver. E é justamente por isso, por ser mais fácil dizer do que praticar, que vai surgir esses problemas, essas descontinuidades entre estarmos falando muito sobre virtudes e, e a dificuldade que se tem de implantar essas virtudes na prática, né? Porque virtude é um negócio que depende de hábito, né? Então, assim, você precisa criar esses hábitos e, tipo, e não tem como você fazer essas coisas do dia para noite. Você precisa aí de anos de desenvolvimento disso daí, né? E não adianta fazer parte do clube das mulheres virtuosas e ficar se juntando para falar mal de todas as que não são virtuosas. Porque não cumprem algum requisito, porque parece pelo Instagram e tal. Porque assim, por que ficou famoso esse negócio de é a mulher virtuosa, não sei o quê? Porque o Instagram começou a divulgar, né, para nossa bolha aqui, padrões de roupa, de determinado comportamento, né, o cumprimento da modéstia, quando a modéstia não só diz respeito à roupa, sei lá, essas coisas que a gente sabe, e deixou de lado o sentido da virtude em si, né? Então, tipo assim, as virtuosas se juntam para falar mal daquela que está, sei lá, não usando o véu na missa, né? Ou usando uma saia que seja 2 dedos acima do joelho, ou não sei o quê, tipo, nossa, essa daí vai para o inferno. Aí fica aquele o samba. Eu confesso que eu não tenho nem paciência, assim. É uma pessoa que chega de fora, porque eu tenho muitas amadas, eu chamo minhas seguidoras de amadas, né? Elas têm muita recém-convertida e tal, e ela fica mal. Outro dia foi tipo, mal, eu tenho um casamento, tal hora, eu sou convidada, eu posso ir com vestido assim, assado, tipo, vestido normal.
E será que é falta de piedade? Bicho, tá deixando as pessoas escrupulosas, entendeu? E assim, é muito ruim você ser escrupuloso, não só porque você sofre, como você tira um pouco de ser o que você é, quanto eu acho que escrúpulos demais é um pecado. Porque é desacreditar, de certa maneira, na misericórdia divina. Então, assim, fica essa salada de virtude e ninguém entende muito bem o que é. E fica a manada seguindo coisa nada a ver. Então, eu fico muito preocupada com, ao mesmo tempo que eu gosto, que isso esteja sendo discutido e divulgado, de certa forma, no Instagram, né? O que são virtudes, como é que como é que se desenvolve, porque, como o Rasta falou, são hábitos, né? Hábitos que você tem que levar para a vida inteira, porque hoje você é paciente, amanhã você cagou no pau, tem que se confessar e voltar a ser paciente. Então, assim, são coisas ongoing para sempre. Sim. Eu fico preocupada com o exagero desses negócios, entendeu? O exagero que as pessoas parecem que não têm uma normalidade. O que eu mais falo no meu Instagram, na minha plataforma, é vamos ser normais. As pessoas não parece que estão desaprendendo a ser normais. O que é normal? Né? E parece que isso virou uma coisa difícil e até proibida de se falar. E o pior é que, assim, intolerantes também, né? Porque se foge daquilo que ela está, pelo menos, tentando se enquadrar, aí ela já abomina, já quer cancelar, já não quer conviver. Exato. Assim, é assustador isso. E aí não tem como, eu acho que existe uma contradição intrínseca a qualquer pessoa que se diz seguidor de Cristo ser uma pessoa que se coloca no papel de julgar os outros. Mas, sim, concordo, mas o julgamento, ele também é intrínseco ao ser humano, afinal, nós somos marcados com pecado, então a gente vai a gente tá numa julgar busca, né, de qualquer maneira. De seguir os ensinamentos de Cristo, eu acho que a ideia de não julgar é uma das principais lições que ele deixou. Né? Aí você vem com um receituário, como se vestir uma roupa significasse alguma coisa sobre o seu caráter. Não, porque essa questão de roupa, claro, nada a ver, né? Ou então, inclusive, a missa. Eu conheço, meu Deus, gente que vai à missa todos os dias e é um ser humano péssimo, não solidário, não empático, não amoroso, um ser humano péssimo, que exatamente porque está indo na missa todo dia, se julga detentor do monopólio das virtudes. Né? Eu estou me lembrando agora da participação de Mário, acho que foi numa Racha Connection, né, que ele falou que ele foi julgado porque estava de sapatênis. Gente, parece que não tem problema na vida. É tipo assim, que um cara que abordou... Ele teve ele foi de tênis, né? Ele foi de tênis, tava no ônibus de tênis, sim. Aí o cara chegou pra ele, aí ele... No ônibus, aí o cara ia pra missa com ele, tipo, frequentava a mesma paróquia que ele, uma paróquia tradicional, né? E aí o cara chegou, e tradicional não no sentido de São Pio X, né? Tipo, mais de missa tridentina. E aí o cara perguntou pra ele, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual? Como é que tá a sua vida espiritual? Tipo... Tudo aí, né? Porque ele tava de tênis, tá ligado? Cura. Porque ele tava de tênis. Agora sim, claro, isso obviamente não é dizer que, tipo, beleza, roupa não define caráter até um certo ponto, né? Você não vai sair de fio dental na rua porque, tipo, você... Aí tá claro que você é uma vagabunda, né? Tipo, a mina a mina tá lá no Instagram, é um Papa Nicolau a cada Claro, são coisas que cada história, né? Você não precisa. Exato. Mas assim, esses perfis, assim, pelo pouco que eu vi, porque eu não tenho paciência, né? Eu gosto de lidar com um problema concreto e buscar solução para problemas concretos, né? Para falta de esgoto, por exemplo, né?
Mas, assim, o que eu vejo nesses perfis de supostamente mulheres virtuosas é que elas hoje trajam roupas da década de 60, né? E isso é muito fácil de você fazer. Você colocar vestido com babadinho, com florzinha, com manguinha, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. É isso que eu estou falando. Começar a aparecer um personagem, se caracterizar, vestir uma fantasia, isso não transforma ninguém em nada, isso não define o caráter de ninguém. É nesse sentido. Sim. Tá, mas uma dúvida que eu posso ter nisso aqui, né? Esse conceito de mulher virtuosa, que hoje tanto se fala, tem vários perfis falando disso, é um conceito que foi criado por alguma tradição, alguma coisa, ou é uma coisa só de algoritmo de Instagram? Como é que vocês veem isso? Esse conceito de mulher virtuosa, ele foi criado por uma tradição, por uma coisa que veio de algum momento histórico, ou é uma coisa que apareceu de... Não, é porque mulheres virtuosas existem, entendeu? Elas existem. Basta olhar a vida das santas. Então, assim, é um conceito que não tem como ter sido criado pelo Instagram. É um conceito real, certo? Você vê a Santa Teresinha, você vê Santa Rita de Cássia, você vê Santa Giana, isso é uma coisa que existe. Elas são mulheres virtuosas, porque em terra, na vida aqui que a gente está agora, elas conseguiram cumprir determinados aspectos da sua vida pessoal, dentro da sua realidade, que foram, com ajuda sobrenatural e confiança na misericórdia divina, perfeitamente performadas na vida humana. Então, assim, isso é uma mulher virtuosa. Então, se você está na dúvida do que o que é que eu faço para ser uma mulher virtuosa, pare para ler a vida de Santa Rita de Cássia. Pare para ler a vida de Santa Giana. Pare para ler a vida de alguém dessas mulheres. E não tipo uma mulher que se veste feito um bolo no Instagram. Eu prefiro me vestir de bolo. Eu prefiro me vestir de bolo. É mais fácil, cara. Claro. Não dá para eu vestir de bolo e ficar falando mal dos outros, não. Simplesmente. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.